A noite estava fria e nevoenta quando cheguei ao posto de gasolina para começar meu turno de trabalho. Aquele lugar sempre me incomodava, mas eu precisava do emprego para pagar as contas. Meu nome é Alex, e essa foi uma das piores noites da minha vida. Assim que entrei, senti um arrepio na espinha. Havia algo de errado naquele ambiente, algo que me deixava inquieto e desconfortável. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo zumbido dos equipamentos e pelo som ocasional de um carro passando pela estrada deserta. Comecei a checar os níveis de combustível e a preparar o caixa para o expediente. Tudo parecia normal à primeira vista, mas uma sensação de mau presságio não me abandonava. Olhei pela janela do escritório e vi a neblina densa envolvendo o posto, deixando tudo com um aspecto sombrio e assustador. Poucos minutos depois, ouvi o som de um carro se aproximando. Observei um veículo antigo e desgastado entrar no posto. O motorista, um homem de meia idade com um olhar inquietante, parou na bomba mais afastada. Senti um frio na barriga ao vê-lo. Havia algo nele que me deixava desconfortável. Aproximei-me com cautela para atendê-lo. Ele me encarou com um olhar penetrante, sem dizer uma palavra. Seu silêncio me deixava cada vez mais nervoso. Enchi o tanque do carro e esperei que ele fosse embora, mas ele permaneceu parado, encarando o nada. "Está tudo bem, senhor?" perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele me lançou um olhar gélido e respondeu em um tom sombrio: "Você não deveria estar aqui. Saia enquanto ainda pode." Aquelas palavras me deixaram arrepiado. Antes que eu pudesse responder, ele ligou o carro e partiu, desaparecendo na neblina espessa. Fiquei ali, parado, tentando entender o que havia acontecido. Meu coração batia acelerado e a sensação de perigo iminente não me abandonava. Decidi ignorar o aviso e continuar meu expediente. Afinal, aquele era apenas mais um cliente estranho. O tempo passou lentamente e, conforme a noite avançava, o posto ficava cada vez mais vazio. A sensação de solidão e desamparo começou a me atormentar. Olhei para os lados, esperando ver algum sinal de vida. Mas tudo o que encontrei foi o silêncio opressor e a neblina que parecia se espalhar cada vez mais. De repente, ouvi um barulho vindo da sala de armazenamento. Meu coração disparou e um frio percorreu minha espinha. Lentamente, me aproximei da porta, tentando escutar qualquer som. Tudo o que ouvi foi um estranho rangido, seguido de um silêncio inquietante. Tomado pelo medo, decidi permanecer no escritório, evitando qualquer contato com o que quer que estivesse lá dentro. Mas a curiosidade e o medo me consumiam. Precisava saber o que estava acontecendo. Com o coração acelerado, abri a porta devagar e lancei um olhar pela fresta. Nada. Tudo parecia normal. Respirei fundo e entrei, acendendo a luz. Examinei cada canto da sala, mas não encontrei nada fora do comum. Convenci-me de que havia sido apenas minha imaginação. Ao voltar para o escritório, ouvi o som de um carro se aproximando. Olhei pela janela e vi um veículo parando na bomba mais próxima. Dessa vez, era uma mulher, aparentando estar nervosa e assustada. Saí para atendê-la, esperando que sua presença me fizesse sentir menos sozinho. "Boa noite. Posso ajudá-la?" perguntei, tentando soar o mais calmo possível. Ela me olhou com olhos arregalados e disse em um tom trêmulo: "Por favor, me ajude. Eu acho que alguém está me seguindo." Meu coração disparou novamente. Eu não sabia o que fazer, mas não podia abandoná-la naquela situação. "O que aconteceu? Você está bem?" perguntei, tentando acalmá-la. Eu estava dirigindo pela estrada quando vi um carro nos meus espelhos. "Ele começou a me perseguir e agora eu não sei o que fazer." Ela respondeu, visivelmente apavorada. Antes que eu pudesse dizer algo, um veículo surgiu na neblina, vindo na direção do posto. Meu estômago se encolheu ao reconhecer o carro antigo do homem misterioso que havia estado ali mais cedo. "Rápido, entre no escritório!" ordenei à mulher, que obedeceu sem hesitar. Fechei a porta e a tranquei, meu coração batendo descompassado. O carro do homem entrou no posto e parou bem próximo ao escritório. Ele desceu do veículo e começou a caminhar em nossa direção, com um olhar sombrio e ameaçador. A mulher se encolheu no canto da sala, tremendo de medo. Eu não sabia o que fazer.
Estava completamente sozinho, sem nenhum meio de defesa. Observei paralisado enquanto o homem se aproximava da porta do escritório. Ele bateu na porta com força, fazendo a mulher soltar um grito abafado. "Abra a porta!" ele ordenou em um tom gélido. Meu corpo todo tremia de pânico. Não havia para onde fugir. Fechei os olhos, esperando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Então, um ruído vindo da sala de armazenamento novamente chamou minha atenção. Algo se movimentava lá dentro. Ouvi passos pesados e um rangido que me fez arrepiar. Meu medo foi substituído por uma curiosidade mórbida. Lentamente, abri a porta do escritório e espiei o que havia lá dentro. Para meu horror, vi uma criatura disforme e grotesca, com membros retorcidos e uma boca repleta de dentes afiados. Ela se movimentava de forma desajeitada, como se não pertencesse a este mundo. Mal tive tempo de processar tudo aquilo. A criatura se lançou em minha direção, os olhos brilhando com uma malícia sobrenatural. Fechei a porta rapidamente, trancando-a mais uma vez. O homem misterioso continuava a bater com força, exigindo que abrisse a porta. Mas meu foco estava voltado para a ameaça dentro do posto. Não tinha ideia do que fazer. Estava completamente cercado, sem nenhuma alternativa de fuga. Subitamente, ouvi um barulho vindo da janela do escritório. Olhei para lá e vi a mulher que havia conseguido escapar pela janela lateral. Ela acenou freneticamente, pedindo que eu a seguisse. Sem hesitar, corri até a janela e pulei para fora, deixando o homem e a criatura para trás. Corri desesperadamente pela estrada deserta, a neblina me envolvendo como se quisesse me engolir. Não parei até chegar a um telefone público, de onde liguei para a polícia, relatando o que havia acontecido. Quando as autoridades chegaram ao posto de gasolina, tudo estava vazio. Não havia sinal do homem misterioso, da estranha criatura ou do carro da mulher. O local parecia ter sido abandonado há anos, com o escritório completamente intacto, como se nada tivesse acontecido. Desde aquela noite, nunca mais voltei a trabalhar em um posto de gasolina. O trauma daquela experiência me persegue até hoje. Não sei o que realmente aconteceu ali, mas uma coisa é certa: jamais me esquecerei daquele relato assustador em um posto de gasolina. Era uma noite tranquila quando aceitei o emprego no posto de gasolina. A cidade onde moro é pequena e as opções de trabalho são limitadas. A oferta parecia boa, um turno noturno, com um salário decente e a promessa de poucas movimentações. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. O posto ficava à beira de uma estrada movimentada durante o dia, mas à noite, tudo se tornava sombrio e silencioso. As luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras inquietantes sobre o asfalto. O cheiro de gasolina e óleo pairava no ar. E a única companhia que eu tinha era o rádio antigo, que sussurrava músicas de décadas passadas. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. No entanto, uma sensação estranha começou a me assombrar. Às vezes, enquanto abastecia os carros, sentia que não estava sozinho. Olhava para os lados e via apenas o vazio, mas a sensação de ser observado não me deixava em paz. Às vezes, um carro passava e eu via o motorista me encarar com um olhar vazio, como se estivesse olhando através de mim. Em uma noite especialmente escura, por volta das 2 da manhã, o rádio começou a falhar. As músicas pararam e, em seu lugar, uma estática perturbadora tomou conta do ambiente. Foi então que ouvi um barulho vindo da parte de trás do posto. Era um som suave, quase como se alguém estivesse arrastando os pés sobre o chão de concreto. Meu coração disparou. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim, mas, com uma respiração profunda, decidi verificar. Caminhei até a área de armazenamento, onde as luzes eram mais fracas. A escuridão parecia se mover e a atmosfera estava carregada de tensão. Chamei, hesitante. Alguém está aí? O silêncio era opressor. A única resposta foi o eco da minha própria voz. Quando estava prestes a voltar, algo chamou minha atenção. Uma sombra se movia rapidamente entre as prateleiras. Meu corpo reagiu antes da mente e eu corri de volta para a cabine. Lá dentro, tentei me concentrar no trabalho,
Mas a mente não parava. O rádio continuava a falhar. E eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Por volta das 3 da manhã, uma cliente entrou. Era uma mulher de aparência estranha, com pele pálida e olhos profundos. Ela se aproximou do balcão e pediu 1 litro de óleo. Sua voz era baixa e arrastada, como se estivesse vindo de um lugar muito distante. Enquanto a atendia, percebi que seu olhar estava fixo em mim, mas não como um cliente normal. Era como se ela estivesse estudando cada movimento meu. O clima ficou tenso e eu me forcei a sorrir. "Aqui está, senhora", disse, passando o óleo. Ela sorriu de volta, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Depois que ela saiu, o ambiente ficou ainda mais pesado. O rádio, que tinha voltado a tocar, agora sussurrava uma canção triste. O que era aquele lugar? O que estava acontecendo comigo? Peguei meu celular para checar as horas, mas a tela estava travada e uma mensagem estranha apareceu. "Você não deveria estar aqui." Tentei desligar, mas a mensagem continuava a pulsar. A adrenalina tomou conta e eu sabia que precisava sair daquele posto. Mas enquanto me preparava para ir, ouvi um barulho vindo da bomba de gasolina. Era um estalo, seguido de um sussurro baixo. "Ajude-me." A voz era suave, quase um lamento. Olhei para fora, mas não havia ninguém. Desesperado, voltei para a cabine e tranquei a porta. O rádio agora reproduzia uma estática estridente, e eu não conseguia mais pensar claramente. As luzes começaram a piscar, e, em um momento de pânico, corri para a saída. No entanto, ao abrir a porta, encontrei a mulher pálida novamente, parada bem à minha frente. Ela não tinha a mesma expressão de antes. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de dor. "Você não pode me deixar aqui", ela disse, a voz agora ecoando como um grito. Eu não sabia o que fazer. Em um impulso, fechei a porta e me encostei contra ela, meu coração batendo descontroladamente. A mulher começou a bater na porta, e eu podia ouvir seu lamento se intensificando. "Você não pode me deixar aqui. Eles vão vir." Aquelas palavras ressoaram em minha mente como um sino de alerta. O que ela queria dizer com eles? Olhei pela janela, e o que vi me fez gelar. Carros parados ao longo da estrada, mas não eram carros comuns. Eram veículos antigos, enferrujados, cobertos de poeira. As figuras dentro deles estavam paradas, apenas olhando para o posto com olhos vazios. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Finalmente, a mulher parou de bater na porta. O silêncio tomou conta, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. Eu me movi lentamente até a janela, e o que vi fez meu sangue gelar. As figuras estavam agora fora dos carros, se aproximando do posto. Eram sombras sem forma, com rostos indistintos, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sem pensar, corri para o fundo do posto, onde os tanques de armazenamento estavam. A escuridão era densa, e eu podia ouvir o som de passos se aproximando. O que eram aquelas coisas? O que queriam de mim? A adrenalina me fez agir. Comecei a procurar algo que pudesse usar como arma, mas tudo o que encontrei foi uma mangueira de gasolina e um isqueiro. A ideia era desesperadora, mas talvez fosse minha única chance. Enquanto me preparava, a mulher apareceu na entrada da área de armazenamento. "Você não pode fazer isso!" ela gritou, mas sua voz estava distorcida, como se viesse de um sonho. "Eles não vão parar até te pegarem!" Eu não sabia se deveria confiar nela ou não, mas a ameaça se aproximava. As sombras estavam agora na entrada do armazém, e eu podia sentir o ar ficando mais denso. Com um movimento rápido, eu acendi o isqueiro e joguei a gasolina na direção das sombras. A chama se espalhou rapidamente, e um grito ecoou pela noite. As sombras hesitaram, mas logo começaram a se mover novamente, como se a chama não as afetasse. "Você não pode fugir", a mulher gritou. "Você precisa enfrentar o que está atrás delas." Era tudo confuso demais. O que eu deveria fazer? Em meio ao caos, percebi algo. As sombras estavam presas a algo, como se fossem almas atormentadas. Elas não eram apenas monstros, eram vítimas. Uma parte de mim queria ajudá-las, mas a outra parte queria sobreviver.
A luta interna era agonizante. As sombras começaram a cercar o armazém, e eu sabia que não tinha muito tempo. "O que você quer de mim?" Gritei para a mulher. "Por que você está aqui?" Ela olhou nos meus olhos, e pela primeira vez vi uma centelha de humanidade. "Eu sou uma delas, mas não posso ficar. Você precisa me libertar." Com um último suspiro de coragem, decidi enfrentar minha própria vulnerabilidade. "Como eu posso te ajudar?" perguntei. O que ela disse em seguida me fez tremer. "Você precisa aceitar a dor. O medo que você sente é o que as mantém aqui." Compreendi que precisava enfrentar não apenas as sombras, mas também meus próprios medos. Fechei os olhos e respirei fundo, permitindo que a dor e o medo invadissem meu ser. Ao fazer isso, senti uma luz estranha envolvendo o espaço. As sombras hesitaram, e a mulher começou a brilhar com uma luz intensa. "Agora, liberte-se!" ela gritou. E em um impulso, eu gritei todas as minhas inseguranças, todos os medos que me perseguiam. A luz cresceu, e as sombras começaram a recuar. Com um último grito, as figuras se desvaneceram na escuridão. Quando a luz finalmente se dissipou, o armazém estava vazio. A mulher havia desaparecido, mas uma sensação de paz preenchia o ambiente. O rádio, que antes estava estridente, agora tocava uma música suave, como se celebrasse a libertação. Eu saí do armazém e olhei para a estrada. O posto estava novamente tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que nada seria como antes. Aquela noite mudara tudo. Enquanto eu me preparava para fechar o posto, percebi que a verdadeira batalha não era contra as sombras, mas contra os medos que todos nós carregamos. Nunca mais voltarei a trabalhar em um posto de gasolina. A experiência me ensinou que, em meio ao medo e à escuridão, sempre há algo a aprender. E a verdadeira coragem é enfrentar o que não podemos ver. Trabalhar no turno da noite nunca foi algo que me agradou, mas eu precisava do dinheiro. Era o único emprego que consegui, e trabalhar em um posto de gasolina isolado parecia fácil, até aquela noite. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. O posto ficava em uma estrada pouco movimentada, cercado por árvores e escuridão. Era um daqueles postos antigos, com câmeras que mal funcionavam e uma loja de conveniência que parecia saída de um filme de terror. Naquela noite, o silêncio parecia mais pesado. O vento zunia, e as luzes do posto piscavam como se estivessem cansadas de iluminar. Estava sozinho. Meu colega, que costumava dividir o turno comigo, ligou dizendo que estava doente. Por volta da meia-noite, enquanto eu reorganizava prateleiras, ouvi passos lá fora. A câmera na entrada estava apontada para a direção errada. Então fui até a janela. Não vi ninguém. Só o som de folhas secas sendo esmagadas. Voltei ao balcão tentando me convencer de que era só o vento. Mas o som voltou, mais perto desta vez. Peguei a lanterna e saí para verificar. O ar estava gelado e a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Atrás do posto, havia uma pequena área de armazenamento. Quando iluminei o local, vi uma figura. Ela se moveu rapidamente para trás de uma pilha de caixas. "Quem está aí?" Minha voz tremeu. Nenhuma resposta. Dei alguns passos à frente, o feixe de luz tremendo na minha mão. Quando cheguei perto das caixas, não havia ninguém. Mas encontrei algo. Uma mochila rasgada e, ao lado dela, um pedaço de pano ensanguentado. Voltei para dentro e tranquei a porta. Minha respiração estava ofegante. Liguei para a polícia, mas a resposta foi a de sempre. "Estamos a 40 minutos de distância. Mantenha a calma e fique seguro." Enquanto esperava, algo estranho aconteceu. Todos os relógios do posto pararam. Olhei para meu celular, mas ele também estava sem sinal. Foi então que as luzes apagaram completamente. O silêncio foi substituído por um barulho arrastado, como algo sendo raspado contra o chão. Peguei um bastão que ficava atrás do balcão e fiquei parado, tentando localizar o som. Ele parecia vir de dentro da loja. "Eu sei que você está aqui", gritei, tentando parecer corajoso. Uma risada baixa ecoou, seguida por um sussurro.
Você não deveria estar aqui. Meu coração disparou. A lanterna começou a falhar, e por um momento, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, vi uma figura do outro lado da loja. Era alta, magra, e os olhos brilhavam como de um animal. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu em um corredor. Decidi que não ficaria mais ali. Peguei as chaves do meu carro e corri para a saída. Mas quando cheguei à porta, ela estava trancada, por fora. O pânico me dominou. Voltei para trás do balcão, onde havia um telefone fixo. Levantei o fone, mas só ouvi estática. O barulho arrastado começou novamente, mais alto desta vez, e parecia se aproximar. Então vi algo que me fez congelar, uma mensagem escrita no vidro da porta, do lado de fora. Você não sairá daqui. Eu não sabia se era humano ou algo além disso, mas sabia que, se ficasse parado, não sobreviveria. Peguei o bastão com mais força e me escondi na pequena sala de funcionários. Ali, encontrei algo que não deveria estar lá. Fotos antigas, espalhadas pelo chão. Em cada uma delas, havia pessoas no posto, com expressões de terror. Atrás das fotos, datas anotadas. A última era daquela mesma noite. A porta da sala começou a ranger. O som de unhas raspando na madeira me fez arrepiar. E então, uma voz sussurrou bem ao lado do meu ouvido. Agora é sua vez. Foi assim que minha noite terminou. Não sei como, mas consegui fugir pela janela pequena da sala de funcionários. Corri até o carro e acelerei sem olhar para trás. Dias depois, o posto foi fechado. Dizem que o dono desapareceu e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Quanto a mim, nunca mais passei perto daquele lugar. Se um dia você pensar em trabalhar em um posto de gasolina, especialmente à noite, lembre-se disso. Às vezes, o que está lá fora não é tão assustador quanto o que está dentro. O letreiro neon zumbia, pintando o asfalto com um tênue e fantasmagórico verde. Era quase 3 da manhã, e o silêncio da estrada só era quebrado pelo zumbido monótono da lâmpada fluorescente acima da minha cabeça e pelo fraco chiado do rádio tocando uma música country melancólica. Eu estava sozinho, como sempre nessa hora. Trabalhar no posto da Rota 66 à noite era sinônimo de tédio existencial temperado com uma pitada constante de medo. Um medo que, naquela noite, transcendeu o habitual. Começou sutilmente. Um carro se aproximou lentamente, os faróis altos cegando-me por um instante. Um velho Ford Maverick enferrujado, com a pintura descascando como pele morta. O motorista, um homem magro e enrugado como um pergaminho antigo, tinha olhos fundos e escuros que pareciam sugar a luz. Ele não disse nada, apenas apontou para a bomba número 3 com um gesto hesitante. Enquanto eu o abastecia, senti um frio que não tinha nada a ver com a temperatura da noite. Era uma frieza que penetrava os ossos, um arrepio que subia pela espinha. O homem não tirava os olhos de mim, um olhar fixo e pesado que me deixava desconfortável. Quando terminei, ele pagou em dinheiro. Notas velhas e amassadas que pareciam ter sido enterradas e desenterradas várias vezes. Ele não esperou o troco, apenas acelerou o Maverick, deixando para trás um rastro de poeira e um silêncio ainda mais opressivo. Depois dele, veio uma sequência de eventos estranhos. Um carro passou em alta velocidade, sem parar, deixando para trás um cheiro forte de gasolina e um leve tremor na terra. Depois, ouvi um barulho metálico vindo do fundo do posto, como se alguém estivesse mexendo em algo. Armado com uma lanterna enferrujada, fui investigar. Não havia ninguém, mas a porta dos fundos estava entreaberta e um fio de gasolina escorria pelo chão. O medo começou a se instalar, denso e pegajoso como a fumaça de um cigarro. Comecei a me sentir observado, como se estivesse sendo escrutinado por olhos invisíveis na escuridão. Cada ruído, cada sussurro do vento me fazia pular. A música country no rádio parecia agora uma trilha sonora macabra para o meu crescente terror. Então, vi uma figura na janela do escritório, espreitando por entre as cortinas desbotadas. Era alta e esguia,
com uma silhueta indefinida que se movia com uma estranha fluidez. A princípio, pensei que fosse um reflexo, uma brincadeira da minha mente sobrecarregada. Mas a figura se moveu novamente, e desta vez vi um brilho nos seus olhos, um brilho frio e maligno que me congelou o sangue nas veias. Meu coração batia forte no meu peito, um tambor frenético anunciando o meu pavor. Tentei ligar para a polícia, mas o telefone estava morto. A linha estava cortada. Olhei para a figura na janela novamente e ela estava mais próxima, mais nítida. Era um rosto, desfigurado, com pele esticada sobre ossos proeminentes, e um sorriso cruel que revelava dentes amarelados e pontiagudos. Comecei a correr, sem rumo, apenas tentando escapar daquela presença horrível. Passei pela área de conveniência, tropeçando em prateleiras e derrubando pacotes de salgadinhos. A figura me seguia, seus passos silenciosos ecoando na minha mente como um julgamento final. Cheguei à porta da frente, mas estava trancada. A chave não funcionava. A figura estava atrás de mim, sua respiração gelada na minha nuca. Senti suas mãos frias agarrando meus ombros, me puxando para trás. Lutei, mas era inútil. Sua força era sobrenatural, esmagadora. O último vislumbre que tive foi do seu rosto horrível, distorcido em um sorriso triunfante, antes que a escuridão me engolfasse completamente. Acordei no chão, coberto de suor e tremendo. O sol da manhã entrava pelas janelas, pintando o posto de gasolina com uma luz suave e reconfortante. O telefone funcionava, a porta estava destrancada e não havia sinal de luta ou invasão. Tudo estava exatamente como eu havia deixado na noite anterior. Mas o medo permanecia, enraizado profundamente em meu ser. O cheiro de gasolina ainda pairava no ar, e o eco dos passos silenciosos daquela figura ainda reverberava na minha mente. Eu nunca mais trabalhei em um posto de gasolina, e nunca mais olharei para um Maverick enferrujado da mesma forma. A lembrança daquela noite, daquela presença maligna, continua a me assombrar até hoje. A Rota 66, outrora um símbolo de aventura e liberdade, agora é para mim um sinônimo de terror absoluto. E a música country melancólica agora me causa arrepios. Arrepios de puro medo. Medo de que aquela noite nunca termine. Medo de que ela volte.